Graça e paz a você que me ouve. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17, a Bíblia relata um episódio um tanto comovedor. É a história de uma viúva que só por carregar sobre si esse rótulo, já sabemos que sua condição emocional, econômica e relacional foi afetada pela morte de seu marido. Principalmente em um contexto cultural em que as viúvas dependiam inteiramente do favor de terceiros, pois estavam desprovidas daquele que, além da proteção, forneciam a elas toda a provisão. Essa era a condição dessa pobre viúva, que olhava para o seu passado e nada contemplava, além das lembranças do tempo que tinha o seu marido, junto com ele os sonhos e todos os projetos que foram interrompidos pela morte. Como se não bastasse, ela novamente foi golpeada pelo algoz do seu marido. Dessa vez, vê seu único filho sendo vitimado pela morte. O filho que era o seu consolo, seu amparo, aquele em quem ela depositava sua esperança em face à solidão, estava ali inerte, sendo conduzido à sepultura. Para essa viúva que ainda juntava os cacos do passado, passar novamente por essa dor no presente, significava ter que lidar novamente com feridas que ainda não haviam sido curadas. O que lhe restava então era procurar por consolo em algo que pudesse lhe dar forças para enfrentar o que um futuro incerto lhe reservava. Certamente não faltaram palavras de consolo a essa pobre mulher, porém, por mais confortantes que pudesse ser cada palavra, nenhuma delas podia trazer alívio ao coração dessa mãe. E a cada passo que davam, em meus lamentos e choros, mais se aproximavam da fria sepultura. Mas em meio às lamentações e lágrimas, alguém lhe diz: não chores. Como assim não chores? Que insensibilidade! Como alguém é capaz de pedir isso a uma mãe que perdeu seu único filho? Esse alguém era Jesus Cristo, o que tem poder sobre a morte, aquele que dá a vida e também sustenta a vida. O Senhor Jesus havia dito isso porque se envolveu com a causa dessa pobre mulher, pois o texto diz que ele a viu e se compadeceu dela. Temos que entender que a compaixão de Jesus não se limitou apenas a um sentimento passivo de pena, mas de um desejo ativo de acabar com a causa do sofrimento que afligia aquela pobre viúva. Então suas palavras não foram ditas apenas para consolar essa mulher, e sim para mudar sua vida a partir daquele momento. Jesus então interrompe o desfile triunfante da morte e com o poder da sua palavra ordena que o jovem torne a viver. A morte impotente diante do dono da vida nada pôde fazer. A vida então entrou novamente naquele moço e a Bíblia diz que Jesus o restituiu à sua mãe. E assim como essa viúva, muitos passam por situações críticas em algum momento da sua caminhada presente. Situações como perdas, abusos, abandono, morte. Algumas dessas pessoas são tomadas de insegurança porque já foram expostas a circunstâncias dolorosas no passado e de uma forma ou de outra ainda se sentem conectadas a essas circunstâncias que resultaram em traumas e feridas que ainda não cicatrizaram. São tomadas de sentimentos, de remorso e culpa que permeiam suas mentes. Por isso nos dizem: por que isso aconteceu comigo? Ou se eu pudesse voltar atrás. Mas a realidade é que não podemos voltar ao passado e mudar o que está feito. Também não podemos avançar no tempo, pois a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então, diante dessa realidade, devemos pensar no presente, porque o que eu faço hoje pode não mudar o meu passado, mas pode determinar como vai ser o meu futuro. E o fim daquele dia fatídico na vida dessa viúva poderia terminar com ela sozinha, mergulhada num imenso vazio, seu coração tomado de incertezas de como seria dali para frente. Mas Jesus a encontrou, teve compaixão dela e a restituiu. Percebemos aqui, à luz das Escrituras, como o Senhor trata com o nosso passado, pois Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim dos teus pecados não me lembro. E também o que já desfrutamos nele no presente, pois a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, sabendo que o nosso passado é um assunto encerrado e o nosso presente já vivemos a expectativa da nossa segurança futura, só temos uma coisa a fazer: aplicar o conselho prático do apóstolo Paulo, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A questão é: eu quero me libertar do meu passado? Estou disposto a ser curado? Estou disposto a crer que, apesar de não começar bem, é possível terminar bem? Se a resposta for sim, hoje Jesus poderá cruzar o teu caminho. Se isso acontecer, não o rejeite, pois Ele é a única garantia de que no final de nossa caminhada tudo vai terminar bem. O tempo está correndo, não o desperdice.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deus abençoe você com essa palavra, em nome de Jesus.